Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um timelapse meu de tinta óleo. Na verdade, esse vai ser o primeiro narrado. Eu quero falar um pouquinho pra vocês nesse vídeo sobre pintar a óleo, sobre medo de pintar a óleo, que eu sei que muita gente tem, sobre como que é pra uma pessoa que tem neurodivergência finalmente se deixar focar em uma coisa só. Eu não sei se alguns de vocês são assim, tem essa dificuldade, mas eu sinto também um pouco daquela síndrome do impostor, né? Mesmo que a gente sempre pensa que quando a gente vai inventar, quando a gente vai fazer alguma coisa, tem que ser uma coisa muito diferente, tem que ser uma coisa muito revolucionária, ou pelo menos que ninguém mais faça, né? Quase ninguém mais faça. E a gente acaba não fazendo nada, porque a genialidade das pessoas não chega assim do nada. As pessoas têm que fazer muito de uma coisa até aquilo ficar realmente bom, sabe? Realmente interessante, que realmente seja tão visível, né? Aquele valor daquilo. Aqui eu vou começar falando um pouco sobre o que tá aqui na nossa tela, né? Eu pintei a tela, na verdade um MDF 20 por 20 e eu passei gesso nele, eu passei gesso acrílico da Acrylex e por cima eu passei tinta guache rosa. Na verdade eu não tinha reparado que era tinta guache até eu começar a pintar. Eu achei que tinha pego uma tinta acrílica, mas não tem problema, deu certo, apesar de ficar um pouco escorrido, né? O rosa e tal ficou um pouco, porque a tinta guache é mais líquida, né? Mas ainda assim fez um fundo bom, fez um tom que me agradou bastante, principalmente porque eu vou pintar umas folhas que ela já tem esse tom de rosa. E eu normalmente passo alguma tinta por debaixo por cima do gesso, o gesso branco, né? Porque o que acontece? Se você pinta direto do branco, eu sei que muita gente começa fazendo assim, e tem gente até que não passa o gesso. Quando você vai pintar óleo, por favor, passe gesso antes. Eu sei que muita gente não passa o gesso antes e acha que tá bom, mas se você pintar por cima do gesso, é 1000 vezes melhor, tá? Quando você não pinta sem gesso, principalmente em cima de uma tela, a tela absorve completamente a tinta óleo. E é como se você não conseguisse apagar os seus erros, porque como a tela já absorveu, a tinta fica manchada na tela. Quando você passa o gesso por baixo, você consegue, com papel, com um paninho, muitas vezes limpar um pouco daquela tinta que você acabou de colocar para você passar um outro tom, por exemplo, por cima. E é muito mais fácil. E a tinta desliza muito mais suavemente por cima da tela também, né? Aqui, sobre botar um tom em cima do gesso rapidinho, porque eu sei que muita gente já sabe disso, só que eu sei que também eu aprendi por alguém que tava falando sobre isso, né? Então, alguém pode querer aprender. Eu passo algum tom que seja meio médio, né? Um tom médio, não muito claro, também não muito escuro embaixo da tela, embaixo da pintura que eu vou fazer. Porque por mais que eu não mantenha nada desse rosa que tá aí agora na tela final, se você começa a pintar em cima de um branco, por exemplo, tintas muito mais claras parecem mais escuras. Por exemplo, você pega um marrom que não é um marrom muito escuro, só que quando você coloca na tela, assim, comparando com o branco, ele é muito escuro. E você pode fazer toda a sua pintura baseada nisso. Por exemplo, você vai fazer uma paisagem e você começa na tela branca e coloca aonde seria o ponto mais escuro da sua tela uma cor mais ou menos, uma cor média. Quando você termina a sua tela, tudo parece meio lavado. Parece que não tem muito contraste. Tende a ter baixo contraste, assim, na sua tela depois disso, né? A menos que você tenha muita consciência disso e vá de propósito na sua tinta mais escura que você tem e já comece por ali.
pode ser também. Se você não quer usar seu tempo pra poder fazer isso de pintar o fundo. Eu sou uma pessoa um pouco apressada. Quando eu vou pintar, eu sinto que, tipo, vamos pintar então isso agora. Eu tô muito animada com isso que eu vou fazer agora. Então, eu passo a tinta que seca mais rápido possível. Então, normalmente eu uso a tinta acrílica. Enquanto eu preparo o fundo, a primeira coisa que eu faço, né, é fazer o desenho. Eu uso um lápis de carvão. E aí eu passo a tinta acrílica ou a guache, aqui nesse caso, por cima. Nesse momento que ela tá molhada ainda, você pode pegar um papel ou uma flanelinha, né? E dar uma limpadinha onde você vai ver que você quer que fique mais claro. Por exemplo, se você tá pintando uma paisagem, você pinta tudo de uma cor, você pega um papel, uma flanelinha e passa no céu, por exemplo, onde você sabe que vai ser o lugar mais claro da paisagem. Isso ajuda tanto quando você vai pintar. Parece besteira, porque você sabe que ali vai ter claro. Mas enquanto você tá pintando, é mais fácil pro seu cérebro saber onde as coisas vão estar, sabe? Eu não costumo fazer uma pintura, vocês estão vendo aí, com muitas camadas. Eu vou mais pro à la prima, né? Na verdade, eu sinto que eu tô no meio termo. É o jeito que eu gostei de pintar e é como, por enquanto, eu faço as coisas. Não sei se eu posso, com o tempo, gostar de pintar de outra forma. E eu converso com vocês sobre também. Mas a tinta a óleo, ela é muito... Como que eu vou dizer? Ela deixa você errar, sabe? Você pode errar quando você tá pintando com tinta a óleo. Por mais que as pessoas achem que, na verdade, seja um oposto, porque tinta a óleo demora um pouco pra secar e tudo mais. Se você tá pintando e você comete um erro, principalmente se você passou o gesso embaixo, você consegue limpar. Espera secar um pouquinho, passa o tom por cima e acabou, que o seu erro ficou no passado. Isso é maravilhoso. Eu já pintei com tinta acrílica e tinta aquarela, né? Com aquarela. E aquarela, eu sei que a maior parte das pessoas, quando começa a pintar aqui, eu sinto que começa com aquarela ou com tinta guache, né? Mas a tinta a óleo é simplesmente maravilhosa pra mim. Ela é cremosa, você consegue fazer transições tão suaves, né? Você consegue blendar, esfumar de uma forma tão suave a tinta a óleo. E uma das coisas que as pessoas também têm muito medo é porque às vezes a tinta a óleo pode, por exemplo, você vai usar dissolvente, né? Solvente na tinta a óleo. E pode ser que isso seja ruim pra você respirar e tudo mais. Eu particularmente não uso solvente. Eu nem tenho aqui no meu estúdio, não tenho. Eu só uso óleo de linhaça. Eu uso óleo de linhaça pra limpar meus pincéis. Eu uso óleo de linhaça pra dissolver um pouco pra misturar um pouco a tinta, né? Quando a tinta tá muito sequinha. Óleo de linhaça é vida, sério. Compre um galão de óleo de linhaça se você tá começando a pintar com tinta a óleo, porque você vai usar. É sério, você vai precisar. Quanto mais você perceber que você tá usando, é porque você tá pintando, isso é maravilhoso, tá? Quanto mais a gente pintar, menos medo a gente tem de cometer erros, fazer alguma cagada. Porque o que é um erro se você já tá criando uma coisa totalmente nova? Então... Aqui na tela agora eu tô pintando essas folhas, né? Caladium rosa. E por muito tempo eu sempre pintava assim um pouco de tudo. Gostava de pintar paisagem, gostava de pintar retrato, gostava de pintar tudo que viesse na minha cabeça. Mas eu decidi focar em pintura botânica. E, inclusive toda a minha série de vídeos aqui vai ser sobre pintura botânica. Eu vou estar aqui toda segunda-feira com uma pintura nova. Seja uma pinturinha como essa, que é bem pequenininha, um quadro maior, que é uma coisa que eu tô planejando também.
E eu vou falar com vocês sobre todo o processo, sobre a vida também, sobre algumas coisas que estão na minha cabeça. Eu tenho muita história pra contar a respeito tanto de pintura quanto de tentar seguir uma carreira, né, como artista, que muitas vezes não é tão difícil quanto a nossa cabeça faz parecer, sabe? E se eu soubesse disso antes, eu teria me poupado muito me debater, sabe, sobre as coisas da vida. Eu vou fazer 30 anos daqui a um mês. E eu decidi fazer coisas que a Vitória de 10 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, eu gostaria muito de ter feito. E eu não vou deixar pra Vitória de 40 anos pensar, nossa, eu podia ter feito isso há 10 anos atrás. Então, eu foquei, né, em pintura botânica. É uma coisa que, às vezes, quando a gente foca num assunto, por exemplo, eu vou pintar casinhas, e você só pinta casinhas, o seu cérebro, eu não sei se isso acontece com vocês, mas pra mim, é um relaxamento absurdo. Não preciso escolher tanto, eu não preciso escolher, eu só preciso fazer. E fazer é a melhor parte. Então, eu sinto que ter escolhido um assunto só pra pintar, nossa, fez muito bem pra mim. E eu vou deixar vocês agora, eu acho, com uma musiquinha. Vou me despedir por aqui no meu comentário. E eu queria muito que vocês se inscrevessem e continuassem assistindo as minhas peripécias aqui e os meus quadros, porque eu sinto que eu só vou melhorar e eu vou poder dar dicas melhores pra vocês. Na verdade, já faz uns 10 anos que eu pinto com tinta a óleo, né? Eu podia ter falado isso no começo. No próximo vídeo eu falo no começo. Na verdade, eu acho que faz mais de 10 anos agora. Já deve ter feito uns 12 anos que eu pinto. E tá ficando cada vez mais prazeroso pra mim fazer isso, sabe? Cada vez melhor. Eu sei que muitas vezes a gente começa a fazer uma coisa e aquilo parece tão difícil, né? Se você ainda não tem nenhuma manha daquilo. Mas se você continuar por pouco tempo que seja, sabe? Um mês que seja, cara, você vai ser muito melhor no mês seguinte. Você vai estar se sentindo muito mais preparado no mês seguinte pra começar. E é isso que eu queria passar pra vocês aqui nesse vídeo. No próximo eu vou aparecer provavelmente. Eu quero fazer alguns vlogs também artísticos mostrando todo o meu processo de pegar a madeira, passar o gesso, a preparação para isso, como eu faço o meu design do que eu vou pintar, né? E como que eu pinto. Aí vocês já sabem, né? E eu vou mostrar também o timelapse da minha pintura, né? Pra vocês verem como que fica no final. E é isso. Tenham uma ótima semana. E, por favor, pintem. Não importa se você vai pintar uma coisa super básica, uma florzinha. Pinta uma